Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós daremos continuidade ao nosso estudo guiado, sim, o nosso estudo semanal. Estamos quase chegando ao fim do trimestre, e de encerrar essa lição, mas ainda não é o caso, tá bom? Ainda tem muita bênção disponível para mim e para você dentro desse contexto, dentro dos temas que estão ali no Evangelho de João, que inclusive é o tema da lição desse trimestre, tá bom? Nessa ocasião, antes de nós orarmos, eu gostaria de saber o seguinte: você tem gostado dos vídeos? Deixa o seu legal, né? Se esses vídeos têm te auxiliado a se aproximar de Deus, tem, vamos dizer assim, sido uma influência positiva para você, deixa o seu legal, o seu gostei, o seu like, né? Caso você ainda não seja inscrito, aproveite e já se inscreve, tá bom? Porque todos os dias a gente lança pelo menos 2 vídeos. O primeiro, da meditação, que sai ali no horário de meia-noite, e o segundo, o da lição, que é o estudo guiado, que sai no horário das 5 da manhã, tá bom? Um outro ponto muito importante, me diga se você está gostando desse novo formato, Estou utilizando aqui uma outra câmera, um outro microfone, o áudio tá legal, o vídeo tá legal. Deixa no comentário para eu saber o teu feedback, tá bom? Porque eu creio que tendo um áudio, um vídeo legal, com certeza vai ser um auxílio a mais, para você ter uma experiência real na presença de Deus, tá bom? Agora eu quero convidar você a fechar seus olhos para nós fazermos a nossa oração. Então vamos orar juntos? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder, sim, estudar a Tua Palavra, que para nós é um privilégio, é uma honra, é algo que, de fato, faz total diferença na nossa vida. Porque não apenas adquirimos conhecimento, mas é por meio desse conhecimento que nós conhecemos mais a Ti. E por esse conhecimento, nós sabemos que o Senhor é de fato tudo aquilo que falou. Um Deus de amor, um Deus de infinita misericórdia, um Deus que faz de tudo para nos alcançar e nos salvar. E em gratidão a todo esse Teu esforço, nós queremos ainda mais nos relacionar contigo, ter mais e mais momentos contigo, Pai. Perdoa os nossos pecados, por meio dos méritos de Jesus, que Ele, que é o nosso advogado, o nosso mediador, possa nos justificar diante de Ti. Envia o Teu Santo Espírito para que Ele nos auxilie nesse momento de estudo. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje é segunda-feira, dia 16 de dezembro. O tema do nosso estudo é Eis o Homem. Quem foi que falou isso? Vamos descobrir. Foi apresentado aqui o contexto de João capítulo 18, do verso 38 ao versículo 5 do capítulo 19. Então vamos ler? Diz assim, 38. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: Não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, em resposta, gritaram: Não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e o puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura. E chegando-se a ele, diziam: Salve, rei dos judeus! E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu o estou trazendo a vocês, para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinho e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ou seja, quem pronunciou essas palavras, eis o homem, que é o tema do nosso estudo de hoje, foi o próprio Pilatos. E aí nós vamos refletir um pouquinho, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, O que estava envolvido, nas entrelinhas dessas palavras de Pilatos, eis o homem. O primeiro ponto que eu destaquei diz assim, Pilatos não esperou que Jesus respondesse o que é a verdade. Inclusive, nós falamos um pouco sobre esse assunto no estudo de ontem. Caso você não tenha comparecido, não tenha tido a oportunidade de assistir,
eu recomendo que você volte também o vídeo, né, para assistir e você tem ali o aprendizado, né, aquilo que a gente meditou, tá certo? E aí, continuando, em vez disso, voltou para tentar persuadir o povo. Esse foi o grande problema de Pilatos. Pilatos ele teve uma grande chance, uma grande oportunidade. Aquela oportunidade que só acontece uma vez na vida, né? Como a gente costuma dizer. Como assim, Davi? Ele estava diante da verdade em pessoa, diante do Filho de Deus e Jesus Cristo. Jesus poderia ali ter conversas, vamos dizer assim, bastante produtivas com o Pilatos. Pilatos teve a chance da vida dele. Mas ao invés disso, eu imagino que, por ser um governador romano, envaidecido, eu creio que ele deve ter pensado, deixa que eu vou resolver isso agora. Afinal de contas, eu sou o governador. E aí, de acordo com o contexto que a gente leu, Pilatos foi até a multidão para, de certo modo, tentar ali dissuadi-las, né, para inocentar Jesus. Ele chega e diz, olha, eu não encontro nenhum crime nele, eu não vejo nada de mal na pessoa dele. E aí foi o grande problema, porque a massa religiosa, né, os líderes religiosos, se aproveitaram da ocasião para utilizar o povo para pressionar Pilatos. Ao invés de Pilatos chegar e dizer, olha, acabei de soltar ele, eu não vi nada de errado, voltem vocês para suas casas, continuem vivendo a vida de vocês, porque o homem não fez nada de errado. Ao invés disso, não. Ele foi dialogar, né? Ele deu espaço para ouvir, né, como se fosse um debate, a opinião popular. Infelizmente, a opinião popular tinha sido manipulada pelos líderes religiosos. E aí, quando Pilatos chegou lá para falar com eles fizeram um pedido bastante inusitado, que inclusive é o próximo ponto. Pilatos se referiu aos costumes de libertar um prisioneiro na Páscoa e perguntou se o povo queria que ele libertasse o rei dos judeus. Veja a soberba, né, de Pilatos. Ele chega falando de Jesus de maneira bastante irônica. E aí? É costume eu libertar um preso e tal? Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Com bastante sarcasmo, ironia nessas palavras. E aí o povo, exercendo o seu direito de fala, diz, não, a gente não quer o rei dos judeus, não. A gente não quer Jesus, a gente quer Barrabás. A gente escolhe Barrabás. Isso, vamos dizer assim, revela o quão triste o ser humano pode ser. Como assim, Davi? Tinha Jesus, Filho de Deus, o Messias, inocente, por mais que as pessoas não aceitassem que ele era o Filho de Deus e o Messias, mas uma coisa eles não podiam, vamos dizer assim, fechar os olhos. Jesus era inocente, não tinha feito nada demais, nada de errado. Ao invés disso, ao invés de escolher o inocente, escolheram o criminoso, o bandido, né? Aquele que tinha, vamos dizer assim, provas mais que evidentes de que não prestava, de que era uma pessoa terrível. E foi essa a escolha das pessoas. O outro ponto que eu destaquei diz assim, ó. Então começou a zombaria e a humilhação de Jesus. Depois que o povo escolhe Barrabás, né, fazem ali o seu direito valer e libertam de fato um criminoso, né, Pilatos envia Jesus para ser açoitado. E ali ele foi, vamos dizer assim, brutalmente açoitado. Os soldados romanos fizeram ali uma coroa de espinho, colocaram forçadamente na cabeça de Jesus, pegaram um pano de púrpura, né, roxo, colocaram sobre Jesus e ali começaram a fazer piada, né, a zombar de Jesus, dizendo, salve rei dos judeus, salve rei dos judeus. Era uma, vamos dizer assim, uma palavra bem parecida com as palavras de honra que eles faziam ao imperador romano, né, que era César, salve César. E ali eles, tirando de contexto, né, ficavam zombando de Jesus, salve o rei dos judeus. Mas vamos já entender, né, o porquê colocaram essa coroa de espinho, o porquê colocaram esse pano púrpura, né, roxa, sobre Jesus, tá certo? E avançando aqui nos pontos que eu demarquei, diz assim, ó. A manipular a religiosidade do povo, Pilatos aparentava buscar um modo de libertar Jesus. Pilatos traz Jesus de volta às pessoas, agora todo ensanguentado, como eu disse, tinha sido brutalmente açoitado.
com uma coroa de espinhos, com um pano roxo sobre ele, né? Um manto púrpura. E ali ele apresenta novamente Jesus diante do povo. Agora, eu refletindo sobre isso, eu vejo que Pilatos tentou se utilizar de pelo menos duas maneiras apelativas para tentar mudar a opinião popular. A primeira, Jesus estava, vamos dizer assim, sofrido, né? Açoitado, machucado, sangrando, eu imagino com um semblante bastante terrível. Talvez, na ideia de Pilatos, ao as pessoas verem ele daquele jeito, elas iriam se compadecer do tipo, não, tá bom, já basta, foi suficiente. Já deu, não precisa mais disso. Tentou apelar para vamos dizer assim, a emoção das pessoas, né? A compaixão, a misericórdia. Infelizmente não funcionou. O segundo método que talvez Pilatos tenha procurado se utilizar para inocentar Jesus. Pilatos trouxe um homem com um manto púrpura e uma coroa. Talvez tentando suscitar na mente deles um nacionalismo, né? A ideia de que ali estava uma pessoa que era candidata a ser o rei dos judeus, alguém que representava eles, né? Eu não sei se você sabe, mas a cor púrpura, ela normalmente era utilizada por reis, né? Era uma cor que identificava a soberania de um rei. E quando colocaram, né, esse manto sobre Jesus, na ideia de zombaria, mas com esse significado, talvez a intenção de Pilatos foi: agora eles vão querer, né? Afinal de contas, eu estou com o rei deles. Como é que eles vão permitir que o rei deles seja morto, né? Seja levado para a cruz? Com certeza eles vão mudar de ideia. Mas nem isso foi suficiente, né? E aí, mesmo assim, mesmo Pilatos trazendo a Jesus, né? Mostrando e falando de forma bem clara, utilizando o tema de hoje, eis o homem, olha aí como é que ele está. Olha a situação em que ele se encontra. Olha os símbolos que estão sobre ele. Vocês vão querer continuar, né, com a ideia de vocês de crucificá-lo, de matar? É isso mesmo que vocês querem? O outro ponto que eu deixei aqui diz assim, ó. É irônico que o governador pagão apresentasse o Messias naquele traje diante de Israel. Pois é, isso é bastante irônico, porque uma pessoa pagã, um romano, estava mais inclinado a ver Jesus como um rei, inclusive a colocar símbolos reais sobre ele, do que o próprio povo que tinha a profecia do Rei dos Reis. Percebe o quão cego as pessoas podem ser quando elas não se permitem ouvir o Espírito Santo? Aquele povo rejeitou Jesus não foi por falta de oportunidade. Afinal de contas, as profecias foram registradas há anos e anos atrás. Eles tiveram todo esse tempo. Quando Jesus veio, tiveram todos os sinais, que inclusive a gente já falou nas lições passadas. A gente tem os sinais, os milagres que foram feitos por Jesus, que, vamos dizer assim, testificava que ele era o rei. A gente teve o testemunho das pessoas. A gente teve as pregações dele, que com certeza eram diferenciadas, principalmente para a sua época. Ou seja, várias e várias testemunhos que atestavam que Jesus era de fato o rei. Mas eles decidiram e escolheram fechar os olhos para tudo aquilo. Eles preferiram um bandido chamado Barrabás, ao invés do Rei dos Reis. Continuando, o outro ponto que eu destaquei diz assim: no entanto, as pessoas clamavam pela crucifixão de Jesus por causa de sua afirmação de ser o Filho de Deus. E isso assustou Pilatos, que procurou ainda mais libertá-lo. Eu acho interessante isso, porque aquilo que os judeus não estavam abertos, né, que é a relação temor de Deus, por estarem fazendo aquilo com o Filho de Deus, aquilo aconteceu com Pilatos, um pagão, uma pessoa que nem acreditava em Deus. Pilatos, romano, tinha mais respeito pelas divindades do que os próprios judeus com o seu próprio Deus. Eles não estavam levando em consideração a possibilidade de fato, estarem matando
o Filho de Deus. Eles não levaram isso em conta. Mas o Pilatos, sim. É tanto que o Pilatos ficou assustado com a possibilidade real de estar matando o filho da divindade dos judeus. Mas o grande problema é que mesmo Pilatos estando assustado, mesmo Pilatos estando inclinado a buscar qualquer forma possível para libertar Jesus, mesmo assim, a pressão da massa populacional foi ainda superior. Os líderes religiosos se utilizaram da ideia, né, de que Pilatos não poderia libertar ele, porque afinal de contas ele estava se colocando numa posição de rei. E o único rei era César. Veja o quão baixo esses líderes religiosos chegaram, a ponto de perder ali, de certo modo, o orgulho pela pátria deles, o nacionalismo. Eles deixaram de lado, não. O nosso único rei é César, a gente é romano, mesmo sendo judeu. Tudo isso para chegar ao resultado que eles tanto queriam: matar Jesus. O orgulho desses homens era tão grande que eles deixaram de lado até mesmo o amor à pátria deles, o amor à nação deles. Não, você não pode fazer isso, Pilatos. Você não pode soltar ele. Porque se você fizer isso, você vai estar ofendendo diretamente a César. Ninguém pode se auto-intitular rei, porque só existe um rei e o nome dele é César. E aí, Pilatos não queria, vamos dizer assim, ficar numa situação delicada com César. Então Pilatos não tinha outra, vamos dizer assim, saída, a não ser atender aos apelos das pessoas e principalmente dos líderes religiosos. E ali Pilatos entrega Jesus para ser crucificado. O último ponto que eu destaquei é para mim a sua reflexão. Diz assim, o ódio deles por Jesus superava as aspirações nacionais. Eles sacrificariam as reivindicações de autonomia nacional só para se livrarem dele. Veja que o ser humano ele é capaz de tudo para alcançar os seus objetivos. Será que nós teríamos essa mesma disposição para manter um relacionamento com Deus? Será que nós estaríamos prontos e dispostos a fazer qualquer coisa para estar em paz com Deus? O contrário, a gente sabe que é verdade. A gente vê aqui na história, basta olhar ao nosso redor, as pessoas passando por cima umas das outras, sem levar em consideração o sentimento, a situação. Não. Elas correm atrás dos seus objetivos. Doa a quem doer. Certa vez, um ex-patrão meu falou o seguinte: se é de minha mãe chorar, que chore a sua. Essas palavras ficaram gravadas na minha mente. Porque é isso mesmo que a humanidade é capaz de fazer. Não está nem aí para a dor do próximo. Se foram capazes de assassinar o Filho de Deus, o que será que eles não são capazes de fazer? Eu espero que essa mesma disposição, no nosso caso, esteja alinhada a buscar a Deus, a estar em paz com Deus, a voltar no dia seguinte e continuar e manter firme o propósito de ter um momento com Deus. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um estudo guiado. Hoje o estudo foi maravilhoso, o tema foi Eis o Homem, as palavras de Pilatos. Pilatos tentou de várias formas, mas mesmo assim cedeu, né? Mesmo assim permitiu que o Filho de Deus fosse crucificado. Ou seja, se tornou parte daquela situação terrível. Tá certo? Que o Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal e nós nos vemos aqui amanhã pela graça de Deus para mais uma vez ter o nosso estudo guiado. É isso? Até a próxima e tchau, tchau.